Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista contemporânea, e esse é o canal Preocupações de Mãe, um canal que vai trazer muita informação bacana, e o tema de hoje é pré-natal emocional. Já ouviu falar sobre isso? Não? Nós vamos conversar sobre isso aqui, agora. Muito legal. Vem ouvir, mas antes, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe por quê? Porque mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Vem ouvir. Gente, saúde mental não é só ausência de doença, é toda uma resiliência que a gente tem que ter. E durante a gestação, isso é muito importante. Pouco se fala, mas não é só o físico que mostra o quanto a gente precisa estar bem com a gente mesma. E para falar sobre esse tema, falar sobre saúde mental perinatal ou saúde mental emocional, eu convidei uma especialista nisso, a psicóloga Vanessa, e ela tem muita coisa para contar. Antes da gente começar, Vanessa, se apresenta, fala para a gente sobre o seu trabalho, o que você pensa sobre esse pré-natal emocional, perinatal, que eu gosto muito de falar sobre isso, e vamos trazer informação para essas mães, né? Para essas mães que estão grávidas ou tentando, não é mesmo? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite. Esse tema é muito importante e é importante que a gente chegue a muitas famílias e é um tema que eu amo, né? Então... Gente, só uma coisa, Vanessa Sanches. Sim. Né? Porque eu não trouxe o sobrenome, achei que você já ia embalar nele, mas tá bom. Vanessa Sanches. Eu sou psicóloga. Sou consultora de amamentação também, IBCLC, e sou a mãe do Rafa. Então, da onde veio, assim, a minha... Eu já atuo com psicologia há muitos anos, e com o nascimento do meu filho, veio essa transformação e esse olhar para a maternidade e para tudo que envolve, e para as lacunas, inclusive, que a gente tem e que a gente precisa preencher nesse momento de transformação. E o que eu pensei, né, quando a gente começa a se aprofundar, o que eu trouxe de informação naquele momento que eu achei muito importante. A mulher, Esther, ela tem 3 momentos de muita vulnerabilidade em relação à saúde mental. Ela tem uma vulnerabilidade na adolescência, que envolve a mudança do corpo, dos hormônios, da identidade. Na gravidez, que envolve as mesmas mudanças em caráter diferente, e no climatério ali, que eu já começo a chegar... Eu já passei. Amém. Eu já começo a chegar ali naquele... A gente nunca passa, né? O climatério, a menopausa, ela é nossa. O resto da vida, gente, ela é nossa. É a única coisa que você pode ficar com você pra sempre. A gente é absorvida ali naquele momento, né? Eu passei há muitos anos pela adolescência, passei pela gravidez, agora eu tô ali naquele outro momento, que são momentos de vulnerabilidade. Mas dentro desses 3 momentos de mudança de identidade, um turbilhão de alterações hormonais, o mais intenso e o que mais mexe com a mulher é a gravidez. É nesse momento que a gente tem um risco maior quando a gente fala de algum desequilíbrio em relação à saúde mental. E o que esperam, né, quando a gente recebe ali o positivo, é que a mãe, que a grávida esteja feliz, esteja tranquila, que ela esteja contente. E não se pode falar de outras questões. Existe um tabu muito grande em relação a isso, né? Espera-se mesmo. Espera-se. É uma expectativa muito grande. Essa é uma cobrança social muito grande. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, né, Vanessa? Porque a hora que parte... Gente, a hora que a gente sente que
não está feliz com aquela gravidez, não está, e nem toda gravidez a gente está feliz mesmo, nem todas as mães estão felizes, a gente não sabe qual é o contexto daquela gestação, a gente não sabe qual é o contexto de nada daquilo, e às vezes não tem contexto nenhum mesmo, é da própria pessoa, as suas inseguranças, porque quando a gente engravida, a gente retoma um outro olhar que a gente tem sobre nós mesmas quando crianças, sobre nós mesmas, não é? Exatamente. E a gente não tem coragem de falar, não estou feliz, estou com medo. E o que é importante, Esther, é assim, que tem uma questão, a ambiguidade, ela acontece. Claro. Então, mesmo uma mãe que planejou, que desejou, que ela, né, tenha toda a estrutura, na hora que ela recebe o positivo, vem o luto, vem as coisas, a mudança, né? Então, é normal que ela esteja feliz e triste, esteja contente, com dúvidas e preocupada e tudo. Isso acontece. E a mãe também, que não planejou, ela também tem o outro lado, né? Que ela pode se sentir completa, mesmo que não venha no melhor momento da vida dela, que aquilo aconteça. Então, a ambiguidade existe. A preocupação é quando a mãe já tem alguns riscos, que é, por exemplo, se ela já teve depressão em outros momentos da vida, é um fator de risco. Se é uma mãe solo, se é uma mãe que não tem uma rede de apoio, tudo isso tem que ser olhado, porque são fatores que podem desencadear, né? Podem ser gatilhos durante aquela mudança, e essa mulher, depois ainda do parto e com a carga, ela pode vir a desenvolver uma depressão, né? Isso, e precisa de cuidado, precisa de acolhimento, precisa de técnica para isso. Exatamente. Não é, não vai passar. Não é assim. Não funciona assim mesmo. Né? Não funciona assim mesmo, né? Não adianta a gente querer... Primeiro que a escuta é fundamental. Você permitir essa escuta sem julgamento. Gente, não tem como julgar. Você... porque... você é mulher. Dali a pouco, você vai assumir um outro papel, que é de mãe. Sim. E que, não que ele seja diferente, distinto, né? Você não deixa de ser mulher porque você é mãe, mas você deixa de ter as atividades que você tinha. Tá aí o luto, não é? Eu trabalho muitas vezes, a vida profissional, a vida pessoal, enfim, tantas coisas vão, né, partir para essa transformação, que a ambiguidade vai surgir. Sim. E uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar é que essa mudança é uma mudança, inclusive, é uma mudança que a neurociência já explica. Exatamente. E que em uma mudança cerebral, inclusive física. Então, o cérebro da mulher grávida, eu gosto de explicar como se fosse se a gente pensasse uma argila, né? Então, o cérebro é uma argila. E os hormônios que envolvem toda a gravidez, ele vai deixar com esse cérebro moldável. Então, ela vai ter uma plasticidade. Maior. Para que isso? Primeiro, porque ela precisa de habilidades para cuidar de um novo ser. Precisa de habilidades para cuidar de um bebê. Então, essa habilidade... se você que está grávida, acho que veja se você se identifica com o cérebro da mãe. Aquele que é um pouco mais esquecido, que a gente parece que a cognição ali não acompanha muito. Porque a gente precisa pensar só no que é essencial. A gente... o cérebro... Esse é o caminho, né? Ele pensa no essencial. Tem as névoas, né? Então, a gente pode ficar lá mais esquecida, a parte do raciocínio, ela muda. Inclusive, a estrutura física, ela muda. Sim. E ela só vai voltar depois de 2 anos. É um processo, né? Que falam muito, a gente fala também do puerpério, do pós-parto. Não é um processo imediato. Então, a matricência, né? Que é tornar-se mãe, é um processo. E é um processo que ele acontece entre as orelhas. Ele não acontece só no corpo. O nosso cérebro, ele vai demandar os hormônios, as mudanças. E foi uma coisa muito importante que você disse. Ele traz as raízes lá de quem nós fomos. Exatamente. Lá do início. Isso na amamentação é muito importante. Quando me falam assim, quando começa a amamentação? A amamentação, ela não começa quando o bebê nasce. E a gente pluga lá o bebê no peito, não é isso? Não mesmo. A amamentação começa na nossa história. Como é que eu fui amamentada?
eu fui amamentada, minha família, como que a relação do meu corpo durante o meu desenvolvimento? Eu tenho desenvoltura, eu tenho timidez, eu conheço o meu corpo, porque a gente vai amamentar através do nosso corpo, amamentar através das nossas mamas, né? Então, é muito importante essa relação, como ela foi construída. E tudo isso tá lá na nossa cabeça. Eu sempre trago isso na concepção dos 1000 primeiros dias do bebê, que a gente vai, primeiro, não é? A gente precisa, de fato, começar a fazer essas conexões com a própria criança, né? Começar a entender o que a gente sente e deixar bem claro que o que a gente sente, sim, o bebê vai sentir, né? O que você come, os cheiros, os sentidos, o tato, tudo isso já faz parte desses 1000 primeiros dias, né, do bebê, que vai da gestação até o 2º ano. Então, a amamentação entra muito nisso mesmo. Então, quando as pessoas falam assim, nasce uma criança, nasce uma mãe. Não. Nasce uma criança, nasce um monte de preocupação. A mãe vai ser construída, né? Ela é construída na relação. E essas conexões, as podas neurais também acontecem nesse momento com a mãe. Sim. Porque ela vai realmente buscar o que é essencial para garantir a sobrevivência da criança e dela, muitas vezes. Exatamente. Né? E em relação a essa questão do que a criança sente, eu tenho um exercício que faz parte do pré-natal emocional, que é muito interessante, que eu gosto imenso. Porque a gravidez, ela não é feita só de momentos felizes. Não mesmo. A vida não para que a gente, né, consiga ficar ali tranquila e plena. Nem a gente fica assim, agora estou formando o pulmão do meu bebê, então eu vou respirar muito. Acontece, o corpo naturalmente. E às vezes a gente passa por alguma situação mais desafiadora, passa por um momento difícil e a gente não quer que isso chegue, porque isso altera nossos hormônios. A gente fala assim, será que o meu bebê está sentindo isso que eu estou sentindo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma meditação guiada. Então a gente pensa, envolve esse bebê numa bolha de proteção, envolve esse bebê numa bolha de amor e conta para ele que, olha, a mãe tá passando por um momento muito difícil, mas isso não tem nada a ver contigo. Eu te amo, você tá protegido e daqui a pouco as coisas vão melhorar. Então, assim, faz essa relação, protege seu bebê porque isso, essas mentalizações, essa proteção que existe, trazer para a consciência aquilo que ainda está no corpo, vai fazer com que a sua respiração melhore, que você fique mais tranquila e automaticamente o seu corpo se estabilize também. Exato. E outra, assim, a gente está sempre ouvindo a ideia, né, do parto ideal, a mãe ideal. A gente cria essas expectativas. Nem nós seremos ideais, nem o nosso parto será ideal, nem o nosso bebê vai ser o ideal, não é? Então, quanto mais perfeição a gente busca, eu acho que mais frustração a gente tem. E portanto, essa aceitação e essa consciência de que nós estamos gerando, e a gente não está só gerando um bebê, a gente está gerando uma mãe também, a gente está gerando uma realidade nova também, a gente está gerando uma série de coisas ao mesmo tempo. Sim. Não é? Então, eu acho lindo quando a gente pensa dessa forma, mesmo porque, gente, o pai é uma pequena célula que permite a produção de uma coisa muito maior que é o bebê. Não é? Então, assim, esse comprometimento que a gente tem que ter é buscar a melhor qualidade de vida possível naquele momento. É isso. É o que eu consigo neste momento, né? O que é possível, né? Que é possível. E tem uma questão da idealização do bebê que toda mãe vai passar pela idealização. Então, a partir do momento que a gente recebe, tem um bebê imaginado. Exato. Que é aquele bebê que a gente fala, olha, será que vai ter os olhos da mãe? Será que vai ter o comportamento? Será que vai ser assim? Será que... Como ele vai ser? Então, a gente vai criando esse bebê imaginado durante toda a gestação. E a gente encontra esse bebê real
depois do parto, ali no puerpério, e esses ajustes são feitos. É normal que a gente faça esse ajuste do que eu imaginei, do que acontece. E mesmo sabendo disso, Esther, eu tenho uma história que é engraçada, assim, porque eu tive uma gestação muito tranquila, e eu pude fazer atividade física, e eu fazia bastante meditação, e eu estava no momento da minha vida que era um momento muito atípico. Então, eu tinha mudado de cidade, eu estava curtindo e vivendo aquele momento pleno da gravidez. E aí, eu lembro que eu falava para minha professora, eu falava, olha, vai vir um monge tibetano. Por quê? Porque, assim, eu tô no momento, e eu tô me alimentando bem, eu saí do momento de muito estresse, e ali eu tava tranquila. E veio um bebê normal, né, gente? Veio meu filho Rafa, com muita energia, um bebê que não era tibetano. Que não era tibetano, que não era um monge, que acordava, que mamava, né, que aquela coisa das fraldas que duram 12 horas não é verdade. Um monte de coisa não é verdade. Um monte de coisa. Eu vou falar pra você que, assim, sabe, Vanessa, a vida real é essa que a gente tem mesmo, sabe? Você vai chorar assim, o seu bebê vai chorar. A comunicação dele com você é o choro. Não adianta, ele vai chorar e ele não está sofrendo. Ele só está mostrando para você qual é a necessidade dele naquele momento. E a gente vai construir também, eu falo muito também desse mito do amor imediato do pós-parto, porque existe, óbvio, a gente está ali cheia de ocitocina, principalmente se for um parto vaginal e a gente tá... E a ocitocina ajuda na vinculação da mãe e do bebê? Claro que sim. Mas essa vinculação, ela é construída. O bebê nasce apaixonado pela mãe. Ele tá ali, ele nasce... Aliás, ele pensa que ele porque a mãe é parte dele, né? Isso, ele é um todo, né? A mamãe e eu somos uma coisa só, uma coisa tão maravilhosa. Ele ali, ele é a mama, ele é a mãe, a mama, é tudo ali uma coisa. Uma coisa só. Mas a mãe, ela tá recebendo, né, esse bebê. E aí, quando eu falo também da questão do que a gente vai, na gravidez, eu sinto também que a gente não sabe, como a gente não sabe o que vai acontecer, também a gente não se preocupa com a preparação, planejamento básico do que precisa ser feito no pós-parto. Essa é a minha pergunta. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando que a gente não se preocupa com esse planejamento básico, não é que você não se preocupou com o berço, não é isso. Não. A gente não se preocupou com o nosso emocional, sim. Exatamente. Então, quando você fala que é pré-natal, perinatal, o que é isso e como é que ajuda a gente a usar, né, das nossas habilidades para uma preocupação com o que é necessário, não só o básico, necessário. A gente vai se encontrar com as emoções, né, do que a gente está vivenciando e do que vai ser transformado. Existem algumas modalidades, né? Então, eu posso entrar no processo terapêutico e, a partir dessas mudanças, a partir desse momento, possivelmente é um processo terapêutico breve, porque a gente está focada naquela, a gente não vai trabalhar outras questões, a gente vai trabalhar aquele momento de transformação para que ele seja positivo. Não existe nenhuma garantia que vai ser bom, que vai ser... Não, ele vai ser positivo. Dentro das estruturas e dentro do que a gente tem. A gente não tem... Eu sempre falo também que a gente tem um mapa. A gente não tem um plano. A gente tem um mapa. O mapa tem os caminhos. Esses caminhos podem ser percorridos de diversas formas, né? Eu posso chegar daqui até algum centro comercial por vários caminhos. Então, eu não preciso seguir uma rota única, porque a rota única vai me gerar inflexibilidade, vai me gerar muita frustração. Exatamente. Então, eu tenho que conhecer. Então, o fato de eu ter informação do que vai acontecer e saber o que eu quero, o que eu gosto, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, vai me abrir caminhos. E eu vou poder trabalhar. E aí é possível fazer em grupos. Então, a gente pode fazer em grupos com gestantes que estejam passando pelo mesmo trimestre, porque aí existe uma troca, né?
das dúvidas, das questões, isso acaba gerando uma conexão muito grande. E pode ser feito também dentro de um processo terapêutico, isso de uma forma mais individualizada, onde você queira tratar alguns aspectos específicos. Então, o pré-natal psicológico basicamente é você olhar para você entrar num processo onde você vai trabalhar essas questões emocionais durante a sua gravidez e pós-parto. Você sabe, Amanda, que eu até comentei no outro podcast, eu sou psicanalista, mas eu fiz uma faculdade de arte e terapia. Incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Quando a gente pensa nas práticas integrativas, né, são tantas as práticas integrativas que a gente tem, seja meditação, seja acupuntura, enfim, são várias. Mas como para mim, na minha cabeça, o ser humano não é só um sintoma, então o integrativo tem tudo a ver, né, com o entendimento daquele sintoma em particular. E muitas vezes aquele sintoma não consegue ser expressado pela palavra. Então, às vezes, a pessoa não consegue trazer aquilo, né? A mão fala. Eu digo isso, né? Então, com a arte-terapia, em alguns casos, eu trabalho em grupo, né? Com mães, é impressionante a produção que acaba sendo feita quando a gente está numa mesma sintonia, seja durante a gestação, no seu caso, né? Que eu trabalhei bastante com mães gestantes, mas hoje eu trabalho com mães de adolescentes que passaram por algum tipo de trauma, seja ele qual for. E como aquele silêncio, né, ele consegue ser materializado com as práticas arte-terapêuticas. Eu fico muito feliz por ver que hoje existem outras formas. A gente tem muito recurso para utilizar. Muito recurso. E uma dúvida muito comum é falar assim, mas Vanessa, qual que é a relação, né? O parto é o corpo, a amamentação é o corpo. Como que você me explica essa relação, né, das questões emocionais? Onde esses bloqueios aparecem? Onde acontece? E eu tenho uma explicação super simples, assim. Então, por exemplo, no parto, a gente precisa da ocitocina, que é o hormônio do amor. Do amor. Ai, que faz a contração. Só para você saber, eu engravidei de trigêmeos, natural, sem tratamento, sem nada. Esther, todo mundo fala isso. Esther, é isso aí, é isso aí. Haja ocitocina. Haja ocitocina. E aí, no momento do parto, então a gente precisa, e o hormônio, que é o antagonista, né, que é o que bloqueia a ocitocina, é a adrenalina. Exatamente. E a adrenalina é um hormônio que ela pode ser liberada quando a gente está desconfortável, quando a gente está com medo. É aquela sensação quando eu estava antes de entrar aqui. Aquela sensação de dor na barriga, batendo o peito, falou assim, ai meu Deus, vou me defender disso agora. Do coração acelerado, da mão suando, de falar assim, ai meu Deus, e agora, né? Como é que tá essa adrenalina aí? Não, agora tá tranquilo. Tá calma, agora já tá tranquilo. Então, essa adrenalina, no momento do parto, ou no momento da amamentação, ela corta, ela bloqueia o trabalho, o que o corpo precisa fazer. E como que a gente faz para que a gente não fique com essa adrenalina? Então, a gente precisa saber, primeiro, trabalhar quais são os nossos medos, né? Então, assim, como é que eu fico desconfortável? Onde eu fico desconfortável? Como eu vou superar essa questão? Exatamente. No parto e na amamentação também. Na amamentação é pouquíssimo falado sobre essa questão. Então, é muito comum, por exemplo, em consulta, a mãe tá com dor. É óbvio que a gente precisa de uma questão física. O bebê tem que pegar correto, ele não pode ter alteração no freio. Tudo isso precisa ser analisado. Mas tem alguns casos onde tá a máquina... Certo. Clínica, o manejo está perfeito, a pega está boa, e ali a gente percebe que alguma coisa não acontece, que essa mãe não consegue seguir por algum motivo. E na consulta é muito comum, depois que eu chego, a gente começa a conversar, começa a entender, a gente ajeita, a mãe não sente dor, ou diminui muito a dor, só o fato dela estar sendo apoiada, olhada, sabe? Tá ali, a ocitocina flui, o leite tem um volume maior, o bebê consegue um fluxo maior, e ela faz daquela
né? Que bom que as coisas estão acontecendo. Isso tudo passa pelo estresse, isso tudo passa pela vivência, como ela está vivendo aquele momento. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque não é só o físico. E uma outra questão é que, assim, dentro das 2 primeiras semanas no pós-parto, a gente tem um período chamado Baby Blues. Bom, pode falar. Esse período, aproximadamente 80% das mulheres acabam passando pelo Baby Blues. E ele pode acontecer de uma maior intensidade ou menor intensidade. E o que acontece? Então, a mulher tem uma labilidade emocional. Então, ela tem uma alteração de humor maior nesse período. Ela pode ter mais cansaço, a gente está com o bebê, tem privação de sono. Então, ela tem uma alteração ela pode chorar com mais facilidade. Isso não é um transtorno, isso é fisiológico, isso é um processo de adaptação da mãe nesse período ali de 2 semanas. Passou 2 semanas, os sintomas continuam muito intensos, essa alteração de humor, a insônia, o cansaço, a alteração de apetite, a gente precisa já olhar de outra forma. Né, com cuidado um pouco maior. Né? Hoje a gente tem uma ferramenta que chama Escala de Edimburgo, que é um questionário que pode ser preenchido, que ele não faz um diagnóstico. Mas não, ele só vai fazer uma balização da situação. Exatamente, mas ele pode ser uma triagem para a mãe falar, olha, eu estou em dúvida se eu faça o questionário, e daquele questionário você vai saber, olha, essa pontuação tem um pouco mais de atenção, procure um profissional, né? Vamos procurar ajuda em relação a esse sentido. E esse olhar para a mãe, a família precisa entender que nessas 2 semanas, esse humor, ele vai alterar, né? Então, eu me lembro muito, assim, até no meu pós-parto, meu filho mamou muito, e aí eu fui na pediatra, e eu estava nesse pleno Baby Blues, então a primeira vez que eu fui na pediatra, e ela me perguntou, né, como você está? E eu fiquei assim, né? Como é que eu estou? Não pensei nisso, né? Nessa semana. Não, exatamente. Essa semana toda eu não pensei nisso. E eu sei que na hora meu olho encheu d'água, porque ela estava olhando para mim, perguntando, e eu não sabia lidar com aquela questão. E aí, assim, acho que meu marido, no mínimo, deve ter pensado, acho que ela não tá bem, né? Acho que ela não tá... E eu falando, não, tá tudo dentro da normalidade. Então, a gente saber que esse é um período que pode acontecer isso, a família fica mais tranquila com o suporte, para apoiar essa mãe nessas alterações, né, para que ela consiga descansar o máximo possível, o sono sincronizado com o sono do bebê, para que ela tenha uma alimentação, né, então deixa lá a comida congelada, né, para que a parte prática do dia a dia já esteja funcionando para ela olhar para as outras questões. Exatamente. E outra, gente, uma coisa muito importante, rede de apoio não é a tia, a avó, a prima, enfim, que veio te visitar esperando o café da tarde, né? Vamos lá. Isso daí não é a rede de apoio. Rede de apoio é quem está ali, quem vai te ajudar de fato, olhar para você. Porque o bebê está lá, o bebê já ganhou toda a roupinha que ele precisava, gente. Tá tudo certo. Quem precisa ser olhada é a mãe do bebê. Rede de apoio não é visita. Rede de apoio é quem está ali para levar uma comida, não é? Um café, auxiliar no que precisar, e não é só ir pegando a criança, daqui que eu fico com ele quando você vai dormir. Pergunta, o que você quer que eu faça? Isso é fundamental, não é? Eu sempre digo, Esther, se você quer cuidar do bebê, cuide da mãe. Da mãe. Cuide da mãe. Então, você cuida da mãe, e a mãe, ela vai estar disponível para cuidar do bebê. Então, exatamente. Tem muita coisa que pode ser feita. Nossa, Vanessa, isso é assim, e hoje a gente tem essa consciência. Então, às vezes, e isso eu vejo bastante, as mães que não tiveram esse apoio, as mães que não tiveram esse olhar para com elas, acabam, muitas vezes, e não é por mal, gente, desmerecendo o que se eu fiz, eu não consegui amamentar. Eu tentei. E no começo, assim, o primeiro mês foi muito difícil para mim. 3? Muito. Ficaram dos trigêmeos, 2 sobreviveram. E era difícil, porque já tinha passado por toda uma fase complicada, tudo mais. E
E a amamentação? Eu não conseguia. Gente, eu me culpei até o último fio do meu cabelo, porque o que eu escutava mas gente, toma Plasil. Plasil faz o leite descer. Eu falava assim, vou tomar remédio que já vai pro leite, a criança já vai tomando remédio, nem viver. Sabe? Então, eram situações que eu também não sabia lidar. E é óbvio, o meu humor, a minha tristeza. Eu posso dizer que a minha tristeza piorou mais ainda a minha condição de amamentação. Sim. E uma coisa, um alerta importante, até isso é porque assim, o Plasil, ele tem contraindicações. O próprio fabricante já colocou que ele tem. Então, a gente tem. E as pessoas às vezes falam assim. Como se fosse água. Exatamente. E uma coisa que eu trabalho muito também é essa questão do luto da amamentação. Porque é óbvio que eu como consultora, e principalmente no trabalho emocional e dentro desse contexto da psicologia, eu tô ali para apoiar, para que tudo corra bem, mas nem sempre é possível. Nem por sempre. Vários motivos. Assim, a gente trabalha com a amamentação possível e nem sempre é possível por alguma questão, né? E quando não é possível, essa mãe passa por um processo de luto que também não é falado. Não é assim, falado. Não, tudo bem, tem leite assim. Não, mas assim, tá ok, mas questão, ela eu precisa... gostaria de ter amamentado. Porque é da nossa humanidade. A mulher, né? A humanidade já faz com que a gente tenha essa necessidade de preservar a vida por meio da amamentação. Ponto. E aí... É frustrante. Exatamente. Agora, a gente está em pleno... Assim, a gente está passando pelo Agosto Dourado, que é o mês da amamentação, que é falado também. E as mães que não conseguiram amamentar por algum motivo, têm esse gatilho. E precisam ser acolhidas, precisa passar por todas as etapas, né, até chegar ali a aceitação, né? Eu acompanhei já muitas famílias que numa segunda gestação, a primeira não correu bem, e aí depois procuraram ajuda durante a gravidez, já sabiam que, olha, no negócio ali não é tão simples, e eu quero estar preparada, e a gente já fez um plano desde a gravidez, e aí quando nasceu, elas conseguiram ressignificar através de uma segunda gestação a amamentação que não correu bem ali na primeira. E também, Vanessa, tem mães que não querem amamentar. Também. Ok. Também, porque é uma escolha, né? É uma escolha. A amamentação pode ser essa escolha, né? E para as mães que não querem amamentar, olha, eu tô decidida, não quero amamentar, o que eu trabalho muito é a questão da vinculação, porque, óbvio, a amamentação, ela não é a única vinculação. Exato, não é a única forma. Mas é uma vinculação que acaba sendo muito fluida, porque o bebê pede, ele vai estar ali muito tempo em contato com a mama, com o cheiro, com a pele, com o contato. Então, é um facilitador. A amamentação passa a ser um facilitador, mas não é o único. Então, a mãe que decide não amamentar, então, o que a gente precisa? Que essa mãe tenha esse olhar, esse olhar responsivo para o bebê, né? Então, porque não, mas outras pessoas podem alimentar o bebê, ok. Mas quem que é o cuidador principal ali? Quem que vai fazer essa ligação com esse bebê, né? Então, fazer muito pele a pele, massagem, utilizar o sling ou algum carregador de bebê. Para ficar juntinho. Você vê como hoje é tudo muito mais fácil. Muito em função do conhecimento, da informação, né? Hoje tem muito recurso, Hoje tem muito recurso, gente. Então, eu não quero amamentar. Não há problema. Você tem outras formas de garantir esse vínculo. E de fato, seja você, né? Seja você. No seu desejo. E o que é importante a gente perceber também é tanto a questão do parto, quando eu trabalho assim, a questão do parto, quanto da amamentação. Se a gente tem tempo, da onde vem essa raiz, né? Por que eu não quero? Por que eu não gostaria? Primeiro, assim, eu sei quais são os benefícios. Às vezes, quando eu descubro quais são os benefícios, eu falo, olha, pera lá, isso não é... Eu não estou falando da mesma coisa. Eu tenho um motivador para tentar. Beleza, então eu já sei quais são os benefícios, mesmo assim eu não quero.
tem alguma questão emocional? Ali Vamos nesse lá. meio, Vamos exato. lá. Vamos Vamos entender. entender o que Você quer entender, né? Porque, assim, às vezes a pessoa também não quer. Ok, mas assim, olha, eu entendi e eu quero me aprofundar, eu quero saber, né? Eu quero, isso vem lá de trás, isso vem de agora, isso vem do meu corpo. A gente abre um leque muito grande para perceber. De escuta. Leque grande de escuta. Por exemplo, olha, eu não gosto que me toque. Eu não quero um bebê, ou eu não quero me sentir... eu não quero ter o peso de... Eu sou a única pessoa que alimenta esse bebê. Isso, para mim, é muito pesado, né? Por exemplo, a mãe pode dizer... ok, mas por que isso, né? Da onde vem isso? Então, às vezes, será que isso acontece em outros segmentos da sua vida? A gente vai entender. E aí, isso é lindo, porque é único. E assim, já aconteceu de serem casos por conta de perda, né? E se eu morro? Eu perdi minha mãe cedo. Isso é uma coisa que surge muito, Vanessa. Sim. E se eu não estou mais aqui? Quem que amamenta? Sim. Quem garante a vida? Sim. Né? Porque existe toda uma pressão também de que... Mas o mais interessante, o mais bonito disso, Esther, é que quando a gente olha e aí fala, ok, mas eu descobri que é isso, mas vamos tentar... Vamos romper com esse... Vamos criar um ciclo novo. Exato. E assim, se as coisas acontecerem, é uma história nova, vai ser diferente. Né? Tudo isso é recurso. Tudo isso é recurso. Eu acho isso muito legal de ser trabalhado. E você sabe, Vanessa, uma coisa que daí é muito... Aí aquela criança cresce e parece... Não é generalizando, tá? Mas às vezes as mães esquecem, né, que elas já foram crianças também, principalmente as mães de adolescente. E elas passam a ter uma outra relação com a maternidade. Sim. Aí aquela maternidade que parece que é rompida, né? Até então, tudo você dependia de mim. E agora? Você não depende mais de mim? Você não precisa mais de mim? Falei agora. E assim, para fechar até essa questão de como acontece essa desvinculação, eu acho muito bonito quando a gente fala do puerpério. Porque quando a gente vai lá e digita, né? O que é puerpério, né? O que é o puerpério? É o período que a mãe precisa tomar muita canja, não é? E aí tem assim, o período de 40 dias em que a mãe retorna ao seu estado pré-gravídico. E aí eu te pergunto, quem retorna no seu estado pré-gravídico? Não retorna. Não. Então... Até tudo voltar para o lugar, gente, não são 40 dias. Então, existe uma cobrança muito grande, mas assim, a gente parte do princípio que, por exemplo, a mama passou pela finalização dela na gravidez, então ela já não vai ser mais a mesma. O nosso cérebro passou por uma mudança estrutural e vai levar lá seus 2 anos para voltar a todas as características anteriores. E todas as coisas da nossa vida, e a partir daquele momento a gente não volta. E essa vinculação com o bebê, esse momento que ele vai sendo alargado, ele vai sendo... existe uma etapa para cada isso, então para cada fase. E a gente fala até de por exemplo, a gente começa num puerpério imediato, que é ali aquele primeiro contato, o olho no olho, né? Eu tô ali com o meu bebê, e é o primeiro tudo, a primeira amamentação, primeiro pele a pele, primeiro banho, primeiro toque, primeiro cheirinho, né? Que é a inauguração daquele bebê. Até chegar em casa. Então, eu cheguei em casa e falo, e agora eu tenho um bebê, né? Agora, eu tenho 2. E agora? E agora, né? O que eu faço com isso? Então, vamos reorganizar a nossa vida e a nossa rede e ver como é que as coisas vão se fazer o melhor possível dentro dos recursos que a gente tem. Aí, isso vai até que a mãe vai falando, poxa, eu tô entendendo como é que é esse game aqui, tô entendendo esse jogo, e vem uma nova fase, né? E depois a criança ela recebe outros cuidadores, ela abre para a relação com o pai, ela abre para a relação com os avós. E a mãe vai estendendo, até que a mãe chega um dia e fala, olha, ok, eu encerrei esse ciclo do puerpério, ele está pronto para a vida e eu estou pronta para voltar, continuar, né? Voltar a ser eu mesma. Seguir dentro do meu caminho. E aí a gente chega nessa ideia, chega na adolescência,
Sim. Eu estou pronta para seguir, mas eu não queria que ele não seguisse junto comigo ainda, né? Eu gostaria muito. Romper esse cordão umbilical também do processo de adolescência é muito complicado para as mães. Eu vejo isso muito. Mas como ele não precisa mais de mim? Sim, você acha que você sabe tudo? Isso eu te conheço, eu sei de tudo de você. Sabe nada. Ai, mãe, não sabe não. É outra criança, é outro filho, em outro momento. Exatamente. E assim é essa sequência que a gente vai dando à nossa própria vida. Exatamente. Aí vai se preparando, né, para tudo. Ai, Vanessa, que pena. Você acredita que nós estamos há 40 minutos? Acredito. Estourou nosso tempo. Ai, obrigada. Vanessa, eu adorei. Eu acho que a gente tem que voltar a falar mais sobre isso. Eu acho que é bom a gente falar sobre a saúde mental, porque não é olhada, né? Sim. A gente, como você colocou, a gente olha a glicemia, a gente olha tudo. E você trouxe um dado importante que eu queria que você falasse, para a gente poder encerrar com chave de ouro, que você dissesse a relação entre a saúde mental, no caso, e a diabetes, que achei isso o máximo. Olha, assim, quando a gente vai lá fazer o pré-natal físico, né? Então, a gente faz os exames, faz da glicemia, e eu tenho certeza que no pré-natal, e você como grávida, já te falaram da diabetes gestacional e tudo que envolve, quais são os cuidados. Se a gente pegar o percentual das grávidas que têm diabetes gestacional, ele é muito parecido com o percentual da depressão da perinatal, né? Então, a gente tem um número parecido e a depressão, ela não é dita, ela não é falada. Ela é bem silenciosa. Ela é bem silenciosa. Então, procure ajuda, faça a escala, procure um terapeuta, fale com o médico. Não fique achando que... e eu sempre digo também uma outra questão. A questão sobre o tabu. Então, se você está com uma gastrite, você vai lá no gastro, né? Então, fala assim, olha, o que você sente? Olha, eu não estou com uma azia, não estou bem. Então, não há problema nenhum em procurar um gastro. Agora, se você está sentindo algum sintoma, como a tristeza, a insônia, pensamentos intrusivos, ou falar, nossa, eu tenho vergonha de dizer que eu tenho um pensamento, né, de que eu não gosto do meu filho, ou que eu não quero o meu filho, isso é muito pesado e muito forte. Olha, existe tratamento, existe acompanhamento, não é preciso passar por isso sozinha. E não é vergonha, né? Não é vergonha. Não é vergonha, gente, não é vergonha. E assim, existe um medo de, por exemplo, eu preciso tomar alguma medicação e não posso amamentar. Existem imensas medicações que são compatíveis com a amamentação. Exatamente. Então, gente, não é uma justificativa para não fazer o tratamento. E existe também aquela coisa, olha, se eu disser, vão dizer que eu sou uma mamãe, ou que eu não estou preparada, ou que eu não estou pronta. Enquanto ao contrário, se você procurar ajuda, se você estiver bem, se você estiver, né, estruturada, vai ser melhor para você e para o seu filho, né? O impacto também é no bebê. É a ideia de sermos suficientemente boas. Sim, o Winnicott. Não perfeitas. O Winnicott traz isso de uma forma muito legal. Então, Melanie Klein também, né? Ela também traz isso de uma forma legal. Então, sejamos suficientemente boas em qualquer fase, seja durante a gestação, depois que o bebê nasce, durante a nossa a fase da adolescência, não importa, nada de perfeição, apenas suficientemente boa, né, para cada uma dessas fases. Exatamente. Vanessa, foi um prazer imenso falar com você. Nós vamos ter que retornar, eu tenho certeza, né, para falar. Aliás, a gente podia fazer uma saia justa aqui, trazer mais pessoas que falam sobre o tema, trazer mães para falarem junto com a gente, que acho que vai ser bem legal fazer isso, né? Eu topo. Abrir da voz a essas mães. E onde as pessoas podem encontrar você, Vanessa? Olha, seu Instagram. Pode trazer. Meu Instagram é da barriga ao colo, que é exatamente isso. Eu cuido da barriga até de dentro para fora, né, com todos os aspectos. Então podem me achar com da barriga ao colo. E eu estou em Indaiatuba, mas faço atendimento tanto em psicoterapia quanto em amamentação
o plano SOS Amamentação. Meu ladinho consultora de amamentação ali ainda tem uma paixão, tem um certo amor ali pela amamentação também, mas meu foco principal hoje é a parte psicoterápica, né? O acompanhamento em psicoterapia, mas eu estou em Dayatuba e os atendimentos são online. Olha lá, gente. Obrigada. Como é que é o seu Instagram? Da barriga ao colo. Olha lá, Vanessa da barriga Sanches. ao colo. Da barriga ao colo, Vanessa Sanches. Muito legal. Foi um prazer. Adorei falar com você. Eu também. Obrigada, Vai ser, olha, vamos retornar, com certeza. Obrigada. E eu tô aqui no canal Preocupações de Mãe. Toda quarta, toda sexta a gente tem episódio novo. Vai assistir, porque mãe que se informa transforma. Preocupação em sabedoria. E olha, tô no Instagram também, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai lá, a gente vai ter muita coisa para conversar. Deixa recado para Vanessa, pode deixar recado para mim, a gente vai fazer o possível para responder a todos, e eu fico muito feliz de poder ter mais uma edição desse podcast. Gente, muito obrigada. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem. Vai ser bom para muita gente. Muito obrigada. Até o próximo.